Hoje vamos criar imagens para ilustrar no estilo Bobbie Goods, que vem dominando as redes sociais aí de criança até adulto. Tá todo mundo super viciado nesse estilo de desenho, que vem se popularizando bastante. Para quem não conhece ainda, o Bobbie Goods é um livrinho, né? Na verdade, ele é um livrinho de imagens, de ilustrações para colorir, né? Desenvolvido por um artista. E aí se popularizou muito nas redes sociais pela questão da sua criatividade, porque tá preto e branco aqui, né? A imagem, o livro ele vem em preto e branco, mas muitas pessoas estão sendo ousadas, podemos dizer assim, na hora de pintar esse livro. Então tem gente que cria textura, tem gente que cria diferentes camadas. Vou trazer aqui, por exemplo, uma imagem pintada, né, com detalhes, traz, por exemplo, a questão da iluminação. Então estão sendo bem ousados, podemos dizer assim, na hora de pintar esse livro. E aí se popularizou muito, virou uma febre nas redes sociais e algumas pessoas vêm utilizando arquivos prontos para imprimir e criar o seu próprio caderninho para quem não quiser comprar. Pensando nisso, né, pensando em como a gente pode levar isso para a sala de aula e incentivar também a criatividade, habilidades artísticas dos nossos alunos, pensei na gente personalizar um livro, pensando aí no livro da turma, por exemplo, com imagens, com desenhos também dos próprios alunos. Lembrando que caso você opte por utilizar imagens dos alunos, é importante ter um termo de autorização, conversar com os familiares, né, explicar qual é o intuito de você estar utilizando essa imagem, né? Se caso não queira usar a imagem da criança mesmo ou do adolescente, usa imagens parecidas ou que não aparece o rosto dela. Você pode inclusive pedir para a inteligência artificial criar uma imagem a partir da sua descrição. Então você pode dizer, é uma criança do sexo masculino com características tal, usa óculos, usa um sapato de tal forma, usa uma roupa de tal forma. E aí você pode acrescentar esses detalhes, né, para a inteligência artificial criar essa imagem a partir da descrição que você está fazendo, tá? Por que eu tô falando sobre isso, né? Muito importante a gente pensar no direito da imagem, né, nos direitos autorais dessa imagem, dessa criança, e pensando também que você está usando ali a imagem de um menor de idade. Então é importante que você converse ali isso com os familiares, explique qual é o intuito pedagógico disso, né? Ou você faça essa descrição da criança ou do adolescente para que a inteligência artificial crie a partir da sua descrição, tá? Então é um ponto muito importante quando a gente está falando sobre criação de imagens, utilizando fotos ou imagens dos alunos, tá certo? Mas vamos lá, como é que a gente vai criar essa imagem personalizada, criar o nosso próprio Bobbie Goods, né? E a gente vai levar isso também para um caderninho, criar isso, né, um livrinho de caderninho de colorir. Antes de tudo, a gente vai usar uma inteligência artificial. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o próprio ChatGPT, que como o próprio nome diz, né, como se fosse um chat, e a gente conversa com ele e ele vai nos dando ali respostas ou sugestões, enfim. E aí, nesse caso, eu criei um prompt, que é um comando que a gente manda para o nosso ChatGPT ou para outra inteligência artificial que você queira testar ou algo do tipo, pedindo para que ele crie essa imagem do jeito que eu quero. Então, como é que ficou o prompt? Eu fui aperfeiçoando ele, tá? Não foi fácil, até porque ele usa também, o próprio ChatGPT também tem os seus direitos autorais. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado também de não usar comandos, né, que violem esses direitos. Então, eu criei aqui, fui aperfeiçoando junto com o ChatGPT um prompt para isso, tá? E como é que ficou? Crie uma ilustração em preto e branco, estilo livro de colorir, com apenas contornos finos e limpos, sem preenchimentos. O traço deve ser simples, delicado, minimalista, transmitindo uma sensação fofa e aconchegante, que é esse estilo do livro que ele traz, né? A cena deve incluir personagens com expressões suaves e um ambiente acolhedor, em estilo cartoon. Não use cores, apenas linhas apropriadas para colorir. É bem importante reforçar, né, o que a gente deseja que venha na imagem, tá? E aí também ele criou um prompt em inglês, porque essas inteligências artificiais, às vezes quando a gente usa um comando em inglês, a imagem, né, aquilo que a gente está querendo gerar, às vezes fica um pouco melhor,
né? Porque, querendo ou não, elas são criadas lá fora, no exterior. Então, quando a gente usa em comando em inglês, também ajuda a ter um pouco mais ali de assertividade, podemos dizer assim. Então, com esse prompt, eu consegui criar algumas imagens, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, primeiro eu vou mostrar do início. Eu coloquei algumas imagens aqui da própria internet, tá? Então, essas imagens, elas não são de alunos, dos meus alunos ou algo do tipo. Foram imagens que estão disponíveis no próprio Google. E aí eu usei essas imagens pra gente poder criar. Então, da primeira vez que eu tentei, ele ficou assim. Perceba que não ficou ideal, né, super assertivo, mas já ficou de um jeito legal. E aí eu fui pedindo pra ele aperfeiçoar, né, e aí até que chegou nessa imagem que foi a que eu gostei mais, porque tá realmente em preto e branco, né, não tem nenhum tipo de preenchimento, pra gente estimular bem a criatividade dos nossos alunos. E aí dá pra gente, né, eu fiquei com essa imagem que eu acredito que ficou muito boa. Depois eu fui enviando outras imagens e aí ele foi criando também. Então essa aqui foi a minha segunda. E a terceira foi essa daqui, tá? Então deixa eu mostrar a imagem original. A imagem original foi essa. E a partir dessa imagem ele criou essa daqui. Tem algumas semelhanças, né? Não tá exatamente igual. E eu acho que também não precisa estar exatamente igual. Eu acho que só de ter alguns detalhes ali que lembre o estudante, ou que ele entenda que aquilo ali é sobre ele, eu acho que já traz uma questão de significado mesmo. Ele já consegue se sentir um pouco mais representado, mais envolvido até, né, com o desenho. E aí isso poderia também ser feito de outras formas. Eu poderia mandar desenhos dos meus alunos, eu poderia mandar só descrição, né, alguns detalhes ali para a própria inteligência artificial criar. Mas como é que a gente pode, né, a partir da criação de imagens aqui, levar isso para o Canva? Antes de levar para o Canva, que é a plataforma que eu vou usar para criar o meu livro, é importante pontuar que o ChatGPT ele tem um limite. Esse aqui é o gratuito, então ele tem um limite de criação. Caso você tenha muitas imagens para criar, é importante que você vá criando aos poucos. Então, por exemplo, eu criei 3 imagens aqui, né? E ele já colocou como se eu tivesse chegado no meu limite. Então, você pode ir testando, você vê se ele consegue criar 3, 4, né? E aí vai criando todos os dias. Ou você pode ir trocando de conta. Aqui eu usei o meu e-mail pessoal, mas eu posso trocar para o meu e-mail profissional e aí fazer mais imagens. Isso é um caminho, né, para quem usa o ChatGPT gratuito. E a gente pode estar mudando aí as contas para conseguir criar mais imagens, tá? Então ele tem esse limite, infelizmente, e a gente acaba ficando um pouco restrito em relação a isso, tá? Em relação ao livro, eu vim aqui no Canva e coloquei na aba de busca livro de colorir para ver o que é que ele me sugere. Então no próprio Canva, inclusive, já tem sugestões de livro para colorir que você também pode estar reaproveitando, né, caso não queira fazer nesse estilo do Bobbie Goods, como a gente está fazendo aqui. Eu vou clicar em um livrinho só para a gente poder personalizar ele do jeito que a gente quer, tá? Então, eu cliquei aqui em personalizar modelo. Ó, nesse caso aqui é um livro sobre animais, eu acho, né? Tá em inglês, ó. Então, eu poderia reaproveitar isso aqui mudando para a palavra em português. Ou até mesmo se você estiver trabalhando com os alunos em inglês, pode deixar em inglês também. E aí, nesse caso, eu vou apagar essas outras aqui, porque eu vou criar o meu próprio livrinho, tá? Então, vamos lá. Vou apagar essa parte inicial. Posso deixar isso aqui de início. Então, eu vou botar aqui livrinhos de colorir da turma, sei lá, do 4º ano. Só pra gente ter um títulozinho mesmo, né? Aqui eu posso colocar na outra página aquela mensagem que a gente deixa assim, pertence... e aí a gente deixa um espaço para que a criança possa preencher, tá? Então, é uma opção também, deixa eu só diminuir um pouco, da gente já ir personalizando o nosso livro, tá? Nesse caso aqui, a gente pode apagar essa parte inicial e eu posso deixar assim, ó, livrinho de colorir da turma do 4º ano, turma 4º ano, né?
E aí eu volto pro nosso chat GPT e eu vou pegar a imagem. Então eu posso querer pegar essa imagem aqui, ó, copiar a imagem, ou você pode salvar ela e dar um Ctrl V ou colar a imagem, que a imagem ela já vai ficar aqui na tela do Canva. Deixa eu só aumentar mais um pouco, ó. Então eu posso ir aumentando essa imagem e posso deixar ela aqui. Então já ficou como se fosse a nossa capa do livro. Deixa eu só ir ajustando, ó, para ficar um pouco mais bonito. Para deixar a letra nesse formato aqui de preenchimento, é só vir aqui em efeitos e aí você clica na opção vazado, que fica nessa opção daqui. Geralmente quando a gente escreve fica assim, né? E aí quando é para deixar nesse formato de preenchimento, né, para preencher, pintar ou algo do tipo, a gente clica em vazado. Inclusive você pode aumentar ou diminuir a espessura para que a criança ou adolescente, enfim, a pessoa possa preencher. Então, isso aqui é a nossa capinha do livro. Aqui eu já posso deixar um pertence a. Posso pedir para que a criança desenhe, faça alguma coisa nesse formato aqui. Depois eu vou duplicar de novo a minha página. E aí vou trazer minhas outras imagens, tá? Então, a outra imagem que eu criei foi essa daqui. Vou copiar, trazer para cá e dar o Ctrl V ou colar. Aqui, como tá em formato no folha 4, você pode ir aumentando para que fique uma imagem só por folha. Ou caso queira economizar, né, pode dividir ali a imagem. Perceba que aqui esse fundo, ele tá tá como se fosse um pouco mais amarelado. A gente pode tentar mexer nisso aqui também, clicando nela e vindo em editar. Você pode tentar mexer nos filtros aqui do próprio Canva, como se fosse uma edição da imagem. Então eu posso ir clicando para ver se eu consigo deixar ela um pouco mais clara. Ó, essa aqui já ficou um pouco mais clara. É assim, vamos dizer branca, né? Pensando aí na folha A4 normal, branca. Vou trazer aqui uma outra imagem, que foi essa última que eu fiz, que tem só a aluna. Mais uma vez, copiar a imagem, volto para cá, colar a imagem. Deixo ela aqui, aumento. Para aumentar é só clicar nessa partezinha da diagonal aqui, puxar. E pronto. Não vou fazer mais imagens porque eu estou com poucas, né? Só criei 3 aqui no chat GPT. Mas aí você pode ir duplicando aqui, ó. Clica nessa parte de duplicar e vai colocando as imagens que você quer. Inclusive também pode colocar textos. Por exemplo, aqui eu posso vir em texto e vamos dizer que eu vou colocar a palavra aqui, amizade. Só para que a gente tenha alguma coisa para preencher aqui esse vazio que ficou, né? Então eu vou aumentar a fonte. E eu posso colocar em efeitos para ficar vazado. Então, o meu estudante, ele vai pintar esse nome aqui em amizade. Posso colocar também uma linha tracejada, para que caso eu esteja trabalhando, por exemplo, com alunos menores, a parte da escrita, né, eu posso deixar uma linha tracejada embaixo, para que o aluno escreva escreva, no caso, o nome amizade. Eu cliquei na letra L, que é um atalho, inclusive já mostrei aqui no canal um vídeo sobre atalhos no Canva. E a letra L é um atalho para linha. Então, apareceu a linha aqui, eu venho aqui na parte de cima, no estilo de linha, e eu consigo deixar ela ou pontilhada ou tracejada, como você preferir. Inclusive, você também pode aumentar ou diminuir esse tracejado. Vou deixar tracejada assim, para que o estudante possa reescrever, né, a palavra amizade. E aí eu poderia fazer isso com todos os outros livros, todas as outras páginas também. Então aqui eu posso escrever talvez aula ou estudo, enfim, entre outros. Então dá pra fazer até um alfabeto aqui, né? A gente começa com A de amizade, aí talvez B de outra coisa, B de bola, e assim vai por diante, assim, a criatividade da professora, do professor mesmo.
Terminou o livro, aqui eu só fiz três páginas, né? 4 páginas, mas vamos pensar que você terminou já o seu livrinho e você quer imprimir, baixar e imprimir. Primeiro você vem em compartilhar, e aí você vai clicar em baixar. Nisso vai vir aqui o formato de arquivo. Você clica nele e aí tem várias formas. Ele já dá uma sugestão, que é o PDF padrão, que é o melhor para compartilhamento, mas também tem um PDF para impressão. E aí geralmente esse PDF é um pouquinho mais pesado, porque ele tenta prezar ao máximo pela qualidade da imagem, para que quando você faça a impressão saia tudo ok. Então faz a impressão aqui, né? Você baixa o documento em PDF e consegue fazer a impressão. No Canva também tem a opção de imprimir. Aqui, ó, imprima com o Canva. E aí ele tem algumas opções, mas infelizmente fica um pouco mais caro, né? Aqui tem até o preço. Então fica um pouco mais caro e não é tão recomendado quando a gente está pensando aí em uma grande quantidade de alunos. Lembrando que isso aqui dá para ser adaptado para diferentes contextos também. Então, caso você queira presentear, por exemplo, alguém, algum familiar, algum companheiro, companheira, você consegue também criar um livrinho de colorir personalizado ali com as imagens, com as fotos de recordação, enfim, de comemoração. Então dá para pensar em diversas utilidades, em diversas aplicabilidades, né, com essa temática. E espero que você possa adaptar, personalizar o seu livrinho no estilo Bobbie Goods. E depois me conta aqui nos comentários o que é que você achou. Se já criou, já fez algum livro personalizado de pintura, né, para colorir. E espero que a gente possa se encontrar no próximo vídeo.